Que o Tour de France é a prova de ciclismo mais popular do mundo, você provavelmente já sabe. Mas hoje eu vou te mostrar um ranking e algumas análises bem interessantes. Quais foram os países que mais venceram o Tour? Tem até polêmica de doping, hein? Bora descobrir com o treinador! Fala, turma! Começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô de amarelo para homenagear o Tour de France. No Tour, o líder da prova veste a camisa amarela e eu vou gravar todos os vídeos sobre o Tour com essa camisa aqui e espero que ela aguente, né? Hoje eu vou apresentar para vocês um ranking completo com os países que já venceram o Tour de France. A prova é realizada desde 1903 e de lá para cá foram 111 edições com algumas interrupções por conta das duas guerras mundiais. Mas o que não falta são números e dados aqui para o ranking que eu preparei para vocês. Nesse vídeo eu vou apresentar o ranking por países. Eu ia colocar aqui também um ranking mostrando os ciclistas que já venceram o Tour de France. Só que como são muitos, o vídeo ia ficar muito grande. Então eu fiz um vídeo separado só para os ciclistas que já venceram o Tour e vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem logo depois de assistir esse vídeo aqui. Não deixe de conferir. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e não deixe de conferir os links aqui na descrição do vídeo com os outros vídeos sobre o Tour de France e o meu contato, caso você queira treinar comigo. O ranking de países campeões do Tour de France já começa com um esclarecimento. Das 111 edições do Tour de France, nós tivemos apenas 104 campeões. Isso porque o Tour foi atingido diretamente por um dos maiores escândalos de doping da história do ciclismo, que certamente quem acompanhou o ciclismo nos anos 2000 sabe. Inclusive, essa camisa aqui que eu estou vestindo tem a ver com esse episódio. Me conta aqui nos comentários se você sabe o que essa camisa aqui representa. Mas o escândalo de doping que eu falei foi o episódio do atleta norte-americano Lance Armstrong. Ele foi 7 vezes campeão do Tour de forma consecutiva entre 1999 e 2005 e ele teve todos os títulos cassados por um escândalo de doping que foi descoberto e revelado alguns anos depois. No site oficial do Tour, os anos que o Lance Armstrong foi campeão, não aparece o nome dele, mas não aparece também outro primeiro colocado. Está escrito apenas o nome do segundo colocado. Então a gente vai trabalhar aqui com as informações oficiais e se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse episódio do Lance, é só pedir aqui nos comentários. Começando então o nosso ranking de países, já com uma informação no mínimo curiosa. As 111 edições do Tour de France foram vencidas por apenas 15 países. Eu acho muito pouco por conta da popularidade do ciclismo no mundo, só que mostra também um pouco dessa concentração, né? Quando eu falar aqui dos países, vocês vão entender bem. Não só da cultura do ciclismo de cada país, como também do poder econômico e financeiro na maioria dos casos. Para esse ranking ficar mais interessante, eu vou dar um spoiler óbvio, que é o primeiro lugar, que é, lógico, da França, com 36 títulos. Então, façam as apostas de vocês para os outros países vencedores e eu vou começar de baixo para cima para garantir aquela emoção. No grupo dos países que já ganharam uma vez o Tour, nós temos 4 países: Alemanha, Austrália, Irlanda e Colômbia. Com meu destaque pessoal para Colômbia, um país que tem mostrado grande força no ciclismo e o único representante da América do Sul. Com 2 vitórias no Tour, nós temos 2 países: Holanda e Suíça. Com 3 vitórias no Tour, nós temos 3 países: Eslovênia, Dinamarca e os Estados Unidos, que junto com a Colômbia são os únicos países representantes das Américas. Se não tivesse o episódio de doping do Lance Armstrong, os Estados Unidos estariam bem lá em cima no ranking, mas nosso ranking continua agora com um país que é uma surpresa: Luxemburgo, um país pequenininho da Europa, com cerca de 600 mil habitantes, que fica ali na região dos Países Baixos, rodeado pela Bélgica, França, Alemanha, e conquistou simplesmente 5 vitórias no Tour de France até hoje. E agora chegamos no nosso top 5. Já sabemos o primeirão, mas vamos descobrir quais são os outros 4 países aqui do nosso top 5 vencedores do Tour de France. Na 5ª posição,
tem a Grã-Bretanha com 6 vitórias. E na quarta posição nós temos a Itália com 10 vitórias. E para completar o nosso pódio, nós temos em terceiro lugar a Espanha com 12 vitórias no Tour de France. E em segundo, um país de muita tradição no ciclismo, vizinho ali da França, que é a Bélgica. Os belgas conquistaram simplesmente 18 edições do Tour de France. E aqui está o nosso ranking completo nesse gráfico que eu separei para vocês. Os 15 países com o número de títulos de cada um. Vale destacar algumas análises bem legais e se você lembrar de algum ponto que eu não falar aqui, é só você escrever nos comentários. O primeiro ponto é que eu já havia até comentado aqui com vocês, é a concentração das vitórias no Tour de France em torno de pouquíssimos países. 15 países em 111 edições da prova. Eu vou colocar isso visualmente aqui no mapa para vocês terem uma ideia. Com exceção da Austrália, Colômbia e dos Estados Unidos, todos os outros países campeões estão concentrados aqui na Europa. E quando a gente amplia esse mapa para o mundo todo, a gente tem uma noção ainda maior dessa concentração. Vale destacar que essa concentração ela é maior porque falamos de vitórias no Tour de France. Se a gente pega os dados de nacionalidade dos participantes, dos ciclistas, das vitórias em etapas, aí a gente tem uma representatividade bem maior. Na última edição do Tour 2024 tivemos inclusive o primeiro ciclista africano a ganhar uma etapa do Tour. Só que vencedores das edições são esses aqui do mapa. Outro ponto importante é que o top 4 desse ranking conquistou uma certa hegemonia ao longo dos anos e não vai mudar tão cedo pelo número de títulos de cada país. A França está reinando absoluta, tem o dobro de vitórias com relação ao segundo colocado, que é a Bélgica. A Bélgica tem 6 vitórias a mais do que o terceiro colocado, que é a Espanha. A Espanha tem 2 vitórias a mais do que a Itália. E aí a disputa mais apertada do top 4, mas precisaria no mínimo 2 anos para igualar, e 3 anos para passar. A Itália tem 4 vitórias a mais que a Grã-Bretanha, que é o quinto colocado. Isso é um indicativo especialmente de países que têm muita tradição no ciclismo e além disso tem uma questão geográfica. No caso da França, nada mais justo porque além do fator casa que conta bastante, tem também o fato de que as primeiras edições, lá nas primeiras décadas dos 1900, tinham um número muito menor de estrangeiros na prova, o que aumentava a chance dos franceses. Para você ter uma ideia, nas primeiras 10 edições do Tour, a França levou 8. E o último francês a ganhar o Tour foi o Bernard Hinault em 1986, quase 40 anos atrás. Eu acho que esses anos de fila devem incomodar, no mínimo aumentar a expectativa dos franceses, não é mesmo? E o mesmo vale para a Bélgica, que é a vizinha e a segunda isolada no ranking de países. Só que a última vitória de um ciclista belga foi em 1976. E um último ponto que eu quero destacar é esse desenvolvimento do ciclismo pelo mundo, aumento de praticantes e que resultou no surgimento de novos ciclistas ali na elite. Quando a gente fala de participação em provas do Pro Tour, vencedores de etapa, esse número é ainda maior. Mas mesmo nos países vencedores do Tour, a gente já percebe uma pequena mudança. Tanto que nos últimos 16 anos do Tour de France, nós tivemos 8 países diferentes com um ciclista campeão. Muitos deles pela primeira vez, como foi o caso da Eslovênia, da Austrália, da Inglaterra, da Colômbia. E é claro que ficar falando aqui do ranking de países me deixa coçando para falar dos nomes dos ciclistas. Alguns até já escaparam aqui, E é por isso que eu preparei um ranking muito especial com todos os ciclistas vencedores do Tour de France num outro vídeo que eu deixei aqui na descrição e te convido para assistir. Eu vou dar um breve spoiler. São 64 ciclistas campeões, então eles merecem um vídeo à parte para não ficar muito grande esse aqui. Só que antes de você assistir o próximo vídeo, comenta aqui para mim. O que você achou desse ranking dos países campeões do Tour de France? Quais países que você vê como próximas forças dentro do Tour? Quem que você acha que vai crescer? Você acha que tem chance dessa lista aumentar com algum ciclista de um país que nunca venceu o Tour? Você acha que os países tradicionais como a França e a Bélgica
tem chance de voltar a vencer, a ver um campeão depois de tanto tempo? Deixa aqui a sua opinião e claro que eu vou ler os comentários e as sugestões de vocês para novos vídeos que são sempre muito bem-vindos. E se você chegou até aqui e gosta do meu trabalho, quer conhecer um pouco mais dos meus programas de treinamento para ciclistas, é só clicar aqui no link Treine Comigo, que fica na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você vai conhecer todos os meus programas de treinamento, que vão desde treinamentos para iniciantes, com planilhas que você vai experimentar às vezes pela primeira vez, passando pelos meus desafios de 12 semanas, até a minha assessoria para ciclistas, onde você vai ter planilhas personalizadas e o meu acompanhamento. Um grande abraço, bons treinos e até o próximo vídeo.